para ninguém perceber Para sobre ninguém isso, perceber. mas é um prazer vir aqui falar da OAB, dos trabalhos que a OAB Taubaté traz em prol da sociedade, em prol das pessoas, da população. Eu estava aqui conversando com o Dr. Guilherme, né? Boa tarde, doutora Pamela. Boa tarde. Está aqui boa conosco. tarde a todos que Doutora estão Pamela, nos ouvindo. fisioterapeuta, a gente vai conversar sobre osteopatia daqui a pouco. Doutor Guilherme, vira o microfone para o som um pouquinho, isso, para ficar falar bem na frente do microfone, que daí fica mais audível. Mas eu consegui, na verdade, né? Eu sei que o Dr. Guilherme é super ocupado, mas eu agradeço muito ele estar aqui com a gente, porque eu queria trazê-lo aqui antes do final do mês de agosto. Porque, afinal de contas, o mês de agosto é o mês do advogado. Diz que é o mês do cachorro louco, né? Mas é o mês do advogado também. Porque a gente fica meio enlouquecido de vez em quando. Todo advogado tem um pouco de loucura. Não é? Não, de louco, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Então, mas é isso mesmo. Então, Guilherme, a OAB aqui é uma das subseções mais antigas do estado, não é? Exato. Taubaté, a OAB, ela foi fundada em 1930 e a OAB São Paulo em 1932. Nossa, olha só, então ela é anterior à da capital. São Paulo, desculpa, é 32. Então faz 85 anos, este ano completou 85 anos de aniversário, e Taubaté foi em 33. Ai, olha só, então São Paulo 32, e Taubaté logo no ano seguinte. E logo em seguinte, quando começou a ser dividida a OAB São Paulo para o interior. Ela foi fundada junto com Guaratinguetá, e antes de São José dos Campos e de outras cidades que temos próximo aqui a Você vê, Taubaté sempre na vanguarda, né? Sim. Isso mesmo, a gente tem que valorizar Taubaté. Todo mundo fala, Taubaté poderia ser melhor. Lógico, a gente tem que buscar, né, fazer críticas construtivas para melhorar a cidade e o município. Mas Taubaté é uma cidade maravilhosa para se morar, né? A gente não pode nem fazer muita propaganda, porque senão o povo vem, né? Sim. Mas é uma cidade deliciosa, bem localizada, né? E, doutor Guilherme, tem muitas causas jurídicas aqui em Taubaté? Temos. Taubaté é uma cidade grande, tem uma população aí considerável, então... Mais de 300 mil habitantes, Exato. né? Então há um volume muito grande de processos. Isso é bom e ruim, né, ao mesmo tempo, Sim. Porque muitas vezes o judiciário não tem uma estrutura para dar fim aos processos num tempo razoável. Hoje se fala muito em conciliação, em negociação dos problemas, dos conflitos. Isso é uma oportunidade, um caminho muito bom que as pessoas devem procurar, mas sempre procurar um advogado para acompanhá-lo, dar sugestões, orientação específica antes de tomar qualquer passo sobre negociação, conciliação. Eu acho que, por exemplo, existe um projeto do Conselho de Justiça, né, Nacional, que é o CNJ, a respeito das conciliações, e foram instaladas nas cidades, nas comarcas, um centro de conciliação que tem o nome de Sejusc. Isso em todas as cidades tem ultimamente, Taubaté tem também o Sejusc. Na Rua Alemanha, não é? Exato, próximo ao parque dali do Jardim das Nações. Mas orientamos todos que participam, são convidados a participar dessas audiências, que sempre estejam acompanhados de um advogado. Eu acho que o advogado é essencial. Disse que os americanos, eles nascem e ganham um advogado de presente, né? Deveria, é um grande presente. É um grande necessário. presente. Aqui no Brasil deveria também ser a mesma coisa. Eu ainda falo o seguinte, deveria ganhar um advogado e um psicólogo de presente. Porque aí cresce, né, sabendo administrar a própria vida, resolver os problemas, saber o que realmente é problema, o que não é. E um advogado para estar sempre aí conhecendo os seus direitos e os seus deveres. E nesse sentido, a OAB faz um trabalho excepcional aqui em Taubaté, porque eu estava conversando com você e você estava me falando inclusive de palestras que a OAB ministra, né, em algumas instituições, é isso mesmo? Exato. Taubaté, a Ordem dos Advogados, ela tem um projeto, né, voltado, claro, para o advogado, mas a OAB também tem uma participação social muito importante, junto à democracia, à manutenção das instituições brasileiras.
e para a população faz um trabalho de suma importância, que é a informação. Eu acho que, inclusive, os meios de comunicação, e aqui eu parabenizo o seu programa, a ideia deste momento, deste tempo dedicado ao direito, porque isso é importante por causa da informação. Sim. Não basta, por exemplo, falar em acesso à justiça se não falarmos em acesso ao direito. Sim. E a OAB, então, com projetos, feiras, palestras voltadas à sociedade, à população, pelo menos tenta cumprir esse papel. Temos alguns projetos em andamento. A OAB, por exemplo, vai à escola, a Comissão da Jovem Advocacia, que tem feito um trabalho muito importante nas escolas, levando essa informação às pessoas, sejam elas carentes ou não, né? E esse é o papel que a gente tem que buscar. Tem o laboratório experimental, como é que chama lá? Tem o escritório experimental, exato, né? Que todos aqueles, né, que não podem fazer um pagamento de um advogado, eles não podem, todavia, ser prejudicados dentro de um processo. O Estado assume um compromisso de dar um advogado a todos aqueles que não podem pagar, de graça, sem custo, tá certo? Integralmente sem custo. Inclusive não paga nem os custos do processo, viu? São beneficiários da justiça gratuita. Perfeito. E todos os demais correlatos também, né? Às vezes alguma questão que precisa ser... Até administrativa, perícias, né? Que muitas vezes são necessárias no curso do processo também. Sim, não irão até para cumprir, às vezes, as ordens judiciais, né, uma averbação de um resultado obtido no processo, tudo isso a pessoa fica isenta. Só que existe uma limitação de atendimento para isso. Lógico. Então a Defensoria Pública em Taubaté faz esse atendimento. Naquilo que ela não pode atender, ela então nomeia um advogado para fazer o atendimento gratuito. Isso é uma opção que as pessoas de Redenção, Taubaté, têm. Outra opção é a Universidade de Taubaté, que também presta um serviço, né, muito bem feito. Muito bem feito mesmo. Também. E a OAB tem o seu escritório experimental. O escritório da OAB, ela tem por objetivo também o jovem advogado ganhar uma experiência profissional. Sim. Tá certo? Sempre então, monitorado, né? Monitorado por um advogado tutor, um coordenador do escritório. Então, no escritório, ele também acaba aprendendo um pouco mais a prática do dia a dia, do trabalho, e voltado à população carente. Todas as partes se beneficiam, né? Todos. É muito interessante. No dia do advogado, dia 11 de agosto, eu conversei aqui, além de parabenizar todos os colegas, eu pedi à população que tivesse mais paciência com os advogados, porque o advogado não é responsável pela morosidade dos processos, né, no Poder Judiciário. E nós sabemos que muita dessa morosidade é causada pela judicialização das políticas públicas. Eu, inclusive, expliquei o que seria a judicialização, que é quando o Estado não cumpre devidamente, de forma eficaz, todo o seu papel perante a população, ela não, vamos dizer, não fornece os medicamentos necessários, né? E a pessoa, então, precisa buscar esse direito no Poder Judiciário, que aí com ordem judicial esse medicamento é fornecido. Esse é só um exemplo, né? Mas que não precisaria acontecer. Agora, a gente percebe que o Poder Judiciário, ele tenta resolver os problemas da morosidade, justamente aí com a inovação dos centros de conciliação, onde, na verdade, ninguém sai satisfeito de uma conciliação porque não ganha tudo que quer. Mas é melhor, de repente, não sair com tudo que quer, né, com todo esse poder, porém não se desagradar totalmente, porque quando o juiz vai julgar, ou ele vai deixar uma parte satisfeita, a outra totalmente insatisfeita, ou o inverso, né, ou as duas vão sair insatisfeitas porque ele vai julgar parcialmente procedente a causa. Exato. Então, a conciliação é uma das soluções para acabar com essa morosidade, né, doutor? Eu acredito que sim, eu sou favorável à ideia das conciliações, porque nela as partes podem negociar ou serem ouvidas uma em relação à outra. Há, de fato, muitas vezes, uma imposição dos acordos, né, uma obrigatoriedade de participar do acordo, que é um outro problema, que não é o momento aqui de discutir. Porém,
O judiciário não tem como solucionar todos os conflitos através de um processo. Infelizmente, a morosidade, o tempo na solução do conflito, este é o maior problema que as pessoas têm. Ontem... Principalmente na área de família, né, Sim, doutor? ontem eu acompanhei minha prima, coitada, num processo em São José dos Campos, e para explicar para ela, que é médica, que aquela audiência que foi marcada e o réu não compareceu, ela não foi resolvida no dia, e nós temos que aguardar ainda uns prazos para que o processo chegue a um final. Que advogado tem prazo, ela ficou, às vezes, sem entender, sem compreender, mas o advogado, ele não faz, ele não tem como ser culpado pela demora do judiciário. É importante esclarecer para todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo que o advogado, ele é um profissional de meio e não de resultado, né, doutor? O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é instrumento. Ele é instrumento de acesso à justiça, então ele dá a entrada no processo, né, assim, de uma linguagem bem tranquila, a entrada no processo, vai acompanhar o processo, vai defender o cliente dele da melhor maneira que ele puder, utilizando todas as ferramentas que ele possui diante da lei, né, e diante aí dos seus argumentos. Porém, ele não é responsável pelo resultado da ação, porque o resultado da ação está dentro da cabeça do juiz, se for no tribunal, dentro da cabeça dos desembargadores. Então, ele é um profissional que fica ali no meio, ele não é um profissional de resultado, como por exemplo uma cirurgia plástica, né, que também o médico seria um profissional de meio até certo ponto, mas na cirurgia plástica ele é um profissional de resultado, porque você compra aquele resultado que você deseja. Com o advogado não, você não tem como comprar resultado. E se alguém chegar no escritório de um advogado, o advogado garantir o sucesso daquela empreitada, né, o sucesso da ação, pode sair correndo do escritório, né, doutor? Eu sugiro duvidar. Você tocou num assunto que é de suma importância. Sim. Eu acho que a gente vai cumprir o papel nosso de informar, se a gente puder deixar muito claro para o cidadão, para a população o seguinte: não confie naquele advogado, ou naquela pessoa, ou naquela instituição que assegure, garanta para você um resultado de vitória no processo. Isso não tem como, porque o advogado é apenas um meio. Não depende dele. Não depende dele, exatamente. E a informação de que o resultado é assegurado, garantido, esta informação não é verdadeira e pode dar problemas ao profissional. Então, o aviso e o alerta que eu faço a todo mundo... Não só a população, mas aos colegas, também, doutora Virgínia, é a respeito do seguinte: se alguém, por acaso, receber uma carta, se alguém receber uma ligação, ou ouvir muitas vezes, até em alguns meios de comunicação, internet, sobre alguma associação, sobre algum advogado, oferecendo serviço e garantindo o resultado, né? Oferecer e garantir o resultado. Desconfie sobre isso, procure a OAB, mas procure sempre que, se for atender, se mesmo assim ficar curioso e quiser ouvir de alguém essa proposta, essa sugestão, procure saber quem é o profissional, se é um advogado, se quem o atende é advogado. Para isso, você pode consultar o site da OAB. Isso é importante, viu, gente? Pode consultar o CNA OAB, que é o Cadastro Nacional da Advocacia. Na internet é de muito fácil acesso, ou pode ir até a OAB procurar informações, porque tomem cuidado com essas informações que infelizmente... a gente vê muitas associações, né, prometendo aí resultados rápidos e um benefício realmente assim, categórico. Eles fornecem, dão essa informação e isso não corresponde à verdade. Tomem realmente muito cuidado com associações que estão falando aí na rádio, né, sobre financiamentos de automóveis. Venha revisar o seu financiamento, ou até de casa própria e de FGTS. Tem muita coisa aí que a gente vê sendo divulgada nos meios de comunicação. O meio de comunicação não tem responsabilidade sobre isso, porque o trabalho dele é divulgar, desde que seja pago ele vai divulgar. A responsabilidade é do autor da publicidade, ou seja, daquela associação. Então,
tenha cuidado realmente e busque informação sempre, né, doutor Guilherme? Sempre informação e, sobretudo, com essas promessas na área bancária, né? Revisão de juros, de financiamento. Nessa época de economia, né, restrita que nós estamos vivendo, desse arroxo. Que é quem não gosta de ouvir, por exemplo, uma informação de que o financiamento do carro, ao invés dele pagar R$500, ele vai pagar R$200. Só que essa resolveu redução... o problema dele. Não é verdade? Exato. Resolveu o problema dele, ele não vai mais perder o carro numa busca e apreensão, né? Sim, mas esse resultado tem que ser refletido, porque a partir do momento que você, ouvinte, ajuiza um processo, é autor no processo, você assume várias responsabilidades. Muitas. E você, querendo ou não, tá procurando um poder do Estado, que é o poder judiciário. Então nós temos que pensar muito bem antes de provocar o Estado, antes de ir à justiça, dar entrada no processo, e porque existem consequências disso, como por exemplo uma sucumbência, uma condenação. O que é sucumbência, né? A sucumbência, por exemplo, se você perder a ação, você paga para o advogado da parte contrária, que venceu a ação, honorários, você assume o pagamento das despesas do processo, além da possibilidade de ser condenado por litigância de má-fé. Ou seja, lide temerária. Exato, né? Porque o juiz pode entender que a sua versão, ainda que você não tenha dito isso para o profissional que deu início ao processo, mas se ele falou, mas a partir do momento que você nomeou ele como seu representante, como seu procurador, assinou a procuração para ele, está dando poderes para ele falar por você. Sim, e temos visto isso com frequência. Em Taubaté, em Guarulhos, em São José dos Campos, outras cidades próximas, é muito comum, infelizmente, controlar essa publicidade enganosa que é feita com relação a promessas de ações ganhas, que na verdade o resultado que se tem nelas é muito pequeno, ou às vezes um resultado... Sabe o que eu acho mais assim temerário? É que muitas dessas associações, elas orientam a pessoa a parar de pagar o financiamento. Não pode parar de pagar o financiamento porque a prestação vai ser diminuída ou depois você vai pagar as prestações atrasadas num valor menor. Gente, isso é um risco muito grande. Às vezes a pessoa está em dia. Eu já vi casos onde a pessoa está em dia com o seu financiamento e por uma orientação inidônea, né, uma orientação errada, ela perde o veículo e às vezes perde até a casa, né, quando é uma associação de mutuários da casa própria, por exemplo. Então, tem que ter muito cuidado, nunca pare de pagar o seu financiamento, porque a inadimplência, ela realmente leva o credor a retirar de você o bem, seja o veículo, a casa, que está servindo de garantia da dívida. Então, tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Exato, né? e às vezes as pessoas reservaram, né, uma certa quantia de dinheiro para esse fim, tem um sonho, depositam um sonho nessa compra de um apartamento, de uma casa, de um veículo, e depois perdem isso por uma negligência de algum profissional, que na maioria dos casos nem da cidade é. Muitas vezes nem que simplesmente vão pulando de cidade em cidade. E depois eles somem, viu? Sim. Muitos casos, pessoas desesperadas porque vão procurar o advogado, ele sumiu, fechou o escritório, baixou as portas, sumiu, desapareceu. Né? Agora, existem esses maus profissionais que, na verdade, graças a Deus, são a minoria. Porque a grande maioria dos profissionais, dos colegas advogados que eu conheço, tenho certeza que o Dr. Guilherme pode assinar junto comigo, são excelentes, são idôneos, são pessoas honestas, sérias.